Sério, irmão? Todo mundo, né? Quem quer ser feliz? Opa, eu quero ser feliz também. Quem não quer, né, irmãos? Mas às vezes algumas pessoas falam assim, o que seria felicidade, irmãos? O que seria felicidade? Para alguns, felicidade, dinheiro no bolso. Ah, eu tenho dinheiro no bolso, agora eu sou feliz. Eu quero perguntar aos irmãos ricos de nossa igreja se dinheiro realmente trouxe felicidade. Talvez alguns poderiam dizer assim, olha, o dia que eu comprar aquele carro, eu vou ser muito feliz. Já parou para pensar sobre isso? Né? Alguns até me deram uma dica, falaram assim, pastor, o senhor tem que comprar aquele carro assim, 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 assado. Eu falei, amém, irmãos, eu gosto dos irmãos que têm fé, não é? Mas não sei se ele vai chegar tão cedo. Mas isso também eu tenho a certeza absoluta que não traz felicidade. Há muitas pessoas que dizem o seguinte, olha, a saúde sim, ela traz felicidade. E aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos, um dia, mais cedo ou mais tarde, a saúde vai embora. A saúde vai embora. A idade vem, eu falo para os irmãos, olha queridos, eu enxergava longe, enxergava muito bem, eu lia aquelas olha, bula de remédio. Hoje, meus amados irmãos, eu fico olhando, e eu falo, o Senhor fala assim, meu filho, aí eu coloco óculos, eu estou com uma lupa em casa, tá, irmãos? Eu tenho uma lupa em casa. Então, queridos irmãos, a saúde, eu sei, por mais que a gente pense sobre isso, a gente vai falar assim, uma hora, ela vai embora, porque a idade chega, e por menos, eu estava brincando uma vez não sei se eu falei isso com os irmãos, mas uma vez eu estava brincando com o pessoal, as pessoas estavam assim, pastor, eu falei assim, irmãos, pensem bem, alguém já viu em um atestado de óbito escrito assim, morreu de saúde? Alguém já viu? Eu nunca vi. Se o irmão, por um acaso, vir, por favor, tragam que será uma novidade, mas sempre será uma comorbidade, uma insuficiência, algo que vai acontecer. Então, meus amados irmãos, eu estava pensando a respeito da verdadeira felicidade. Diz, queridos irmãos, Platão dizia lá, né, num dos livros que ele escreveu, não é, a Nicômaco, falando ao seu filho o que seria a felicidade, ser um homem honrado, ser isso ou ser aquilo outro. E eu parei para ler na palavra de Deus o que a palavra nos fala sobre felicidade. E aí, queridos irmãos, Salmo 1, ele fala para a gente, muito feliz, bem-aventurado é o homem, e aí eu falo de uma forma genérica, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, meus amados irmãos, uma das coisas que eu vi da felicidade é que bem-aventurado é aquele que anda com Deus. Independente de qualquer coisa, eu ando com Deus. Eu lembro de uma canção que cantávamos quando criança ainda, e aí é difícil, né, quando a gente lembra dessas coisas, né? Tinha uma música que a gente gostava muito, porque as crianças cantavam em japonês, não é? E tinha a tradução, não sei se os irmãos lembram. Juízo totomoni, arokimashu, tokomademu, e era mais ou menos assim, ó, andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando no brilho, andando na sombra, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Era música infantil, a gente cantava, mas que verdade isso traz e diz para a gente.
Porque de verdade, meus amados irmãos, a questão é andar com Cristo. Andando no brilho, muitas das vezes a gente vai falar, nos dias de alegria, andar com Cristo, e nos dias de tristeza, nós vamos andar com quem, irmãos? Com Cristo. Então, a felicidade e o que o Salmo vem dizer para a gente, e dá algumas dicas para nós. Olha, você quer ser feliz? É claro que eu quero ser feliz, todos nós queremos ser felizes. Mas uma das coisas que nós temos que guardar, primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios, não. A gente vai andando e a vida vai passando, e uma das coisas que nós vamos acreditando todos os dias são as palavras de sabedoria que chegam aos nossos ouvidos. Muita gente muita gente fala a respeito de desviar o nosso caminho, tratar o nosso caminho como se ele fosse comum ou um caminho qualquer. Eu lembro de alguns anos atrás, né, houve um fechamento de rua, e foi ali próximo do Juramento, né, onde uma pessoa foi vitimizada pelo fato dela estar, não sei se vocês leram isso, ela estava com uma furadeira na mão, mas ela estava na comunidade e acharam que era uma arma e atiraram nessa pessoa. E essa pessoa, queridos irmãos, era uma pessoa muito querida na comunidade, a comunidade desceu, começaram a fechar as ruas, queimaram ônibus, fizeram uma série de coisas, meus queridos, e eu estava por ali, né, quando cheguei na delegacia, e tinha alguns jovens ali. E esse jovem chegou e estava falando ali, eu vi que a mãe estava muito braba com ele, como qualquer mãe estaria, e ela falou justamente com ele, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu não te ensinei isso. E aí ele falou assim, mãe, o meu colega só me chamou para zoar. E ele foi queimar ônibus e foi preso. Olha o conselho dos ímpios. Aí, amigão, ó que amigo, né? Amigão, vamos zoar? O amigo, eu estava perguntando dele depois, cadê teu amigo? Fugiu. E você ficou? Olha o conselho dos ímpios. O caminho dos pecadores, a roda daqueles que escarnecem de Deus. Queridos irmãos, há muitas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil, no mundo, podemos dizer, mas podemos dizer também no nosso Brasil. Quantas coisas nós estamos vendo para que possa, de alguma forma, silenciar a voz da igreja. Nós estávamos ouvindo aí de um pastor agora há pouco que foi indiciado. Eu estava falando com os irmãos, eu estava conversando com alguns pastores queridos. Não fiquem tristes se alguma coisa ou em algum momento o pastor Paulo também for preso dentro de alguma situação. Estou sendo sincero aos irmãos. Por que, meus amados irmãos? Ora, nós não podemos mais falar de pecado. A igreja não pode mais falar o que é certo e errado dentro da palavra. E como nós vamos fazer? Vamos nos calar. Ser feliz, amados irmãos, mesmo que isso te custe, meu querido irmão e querida irmã, mesmo que te custe a tua liberdade, continua pregando a palavra. Isso é ser feliz. Ser feliz é saber a tua direção. Ser feliz é saber quem você é, qual é a sua identidade. E nós não vendemos a nossa identidade para ninguém, nem para o mundo. Então o mundo não pode calar a voz da igreja, porque nós conhecemos, sabemos e falamos sobre a verdade do Senhor. Então, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém à roda dos escarnecedores. Mas ele tem uma coisa, irmãos, e isso é muito maravilhoso. Ele tem prazer no quê? Na lei do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ter prazer nas coisas de Deus. Irmãos, eu falo que, olha, eu li um texto, né, e é de uma pessoa, de um religioso. Ele falava o seguinte, meus queridos, que a alegria na dor, ela surge muitas das vezes no crisol da angústia. O crisol é aquele lugar onde se depura o ouro. E às vezes eu fico pensando, Senhor, depura a gente.
Porque às vezes, queridos irmãos, a gente só vai entender a alegria de estar no Senhor quando nós somos, queridos irmãos, depurados, como saindo todas as impurezas e fica o que é de verdade, o precioso ali. E os irmãos vão falar assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor fala que, muitas das vezes, essa depuração? Irmãos, se você não conhece o que é, muitas das vezes, o sofrimento de você estar de joelho e você clamar ao Senhor e pedir a Ele resposta, mesmo no meio da injustiça, será que de verdade, meus amados irmãos, eu fico pensando nas minhas orações, nas minhas divagações, muitas das vezes, quando José, ele foi injustiçado, irmãos, porque ele não deitou com a mulher de Potifar, porque ele não roubou nada, ele estava com o coração íntegro, ele poderia dizer: eu não fiz nada, Senhor. Sabe de uma coisa? O Senhor não é um Deus bom para mim, eu não vou te honrar. Mas a gente vê, queridos irmãos, que ele segue a Deus, que ele busca a Deus, que ele mantém a sua integridade, e no tempo de Deus as coisas aconteceram na vida de José. Então, o bem-aventurado, ele tem o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. De dia e de noite. Qual é a paga que a gente tem para vir para a casa de Deus? Alguém aqui recebeu alguma coisa aqui para vir para cá? Alguém aqui chegou e falou assim: não, olha, eu estou aqui porque eu vou, na minha conta amanhã, Deus vai colocar 200 mil reais. Não, nenhum de nós. Mas é pelo prazer que temos na meditação, porque a gente reconhece quem Ele é, porque sabe, queridos irmãos, que muitas das vezes na proa do nosso barquinho da vida, as coisas, o mar começa a ficar meio revolto, e a gente fala assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Ele está ali na proa, ele pode até estar dormindo, irmãos, como estava naquele momento ali, né, que eles falaram: olha, ele está dormindo, mas o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente, Ele conhece a gente, Ele sabe da nossa estrutura, a palavra ainda diz para nós, sabe que somos pó, mas ainda, e apesar e não obstante a tudo isso, nós temos uma coisa, irmãos, nós temos prazer nas coisas de Deus. O crente tem prazer nas coisas de Deus. O crente tem prazer na EBD, irmãos? Amém? Tem prazer na EBD? O crente tem prazer de trabalhar para o Senhor, irmãos? Claro que tem prazer de trabalhar para o Senhor. Meu amado irmão, não há paga maior. Irmãos, eu sou obrigado a falar isso. Quem não esteve na quarta-feira aqui, perdeu de braçada. De braçada. Para ver, irmãos, a atuação do poder de Deus na vida de alguém. E, queridos irmãos, como Deus alimentou a minha fé em poder olhar e dizer o seguinte: não importa muitas das vezes a distância que muitas pessoas se colocaram de Deus. Deus, Ele estará sempre de braços abertos, enquanto vida tivermos. Então, medita nas coisas boas que Deus tem feito na tua vida, de dia e de noite, andando com Cristo, andando na alegria, andando na tristeza, andando com Cristo, andando com meu Salvador, porque eu tenho uma certeza absoluta, meu querido irmão, que um dia todas as coisas serão passadas, mas prazer, irmão, é uma árvore abençoada. Aquele que é plantado, ele fala, é como ribeiro plantado, né? Que ele fala para a gente? Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E eu falo para os irmãos, o que água nos lembra? Vida, água da vida, Senhor. Nunca vai faltar nutriente para aquele que foi plantado de verdade no Senhor. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se estamos nele, nunca vai faltar a sabedoria da parte de Deus para nós, a alegria da parte de Deus, mesmo em meio à tristeza. Os irmãos estudaram há pouco, né? Acho que foi a última revista que os irmãos estudaram sobre Jó. E eu ouvi muita gente falando assim: pastor, esse livro é pesado demais. Eu não sei se eu suportaria isso. Eu não sei se eu suportaria o que Jó passou. E aí eu fico pensando também, irmãos, querem uma palavra? Nem eu. Nem eu. Tu já pensou, irmãos? Né?
estou lá, benzão, tranquilão, chamei meus filhos para o churrasco. Aí, filharada, vem cá com o pai. Pô, pai, estou chegando aí. Aí daqui a pouco, chegam as notícias ruins. Ó, um acidentou com o carro, outro não sei o quê, outro não sei o que. Ela não foi assim com Jó, mas foi que eles estavam ali. A gente ora pelos nossos filhos, daqui a pouco as coisas acontecem. A gente perde tudo, vai perdendo aqui, acolá. O que a gente para pensar? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não nos ama mais? Mas, queridos irmãos, a grande certeza que nós temos na vida é que o Senhor é o nosso bem maior. É o bem maior que nós temos. Eu falo todos os dias, às vezes eu fico pensando, né? Quando nas minhas atividades, na minha ida e vinda, para tudo quanto é lugar que a gente às vezes está, eu fico pensando, Senhor, o Senhor é meu bem maior. Eu estava pensando, queridos irmãos, eu lembro, né, da garotada, eu falei uma vez isso para os meninos lá na nossa classe de adolescentes, né, como todo e qualquer garoto, a gente tinha lá a galera lá do futebol, e depois do futebol tinha uma galera que gostava de puxar um cigarro de maconha. E uma determinada feita falaram o seguinte: aí, eu quero ver se você é homem. Olha o conselho dos ímpios. Eu quero ver se você é homem. Se tu é homem de verdade, vem aqui usar com a gente. Aí eu comecei a rir, porque eu fui bem doutrinado em casa, irmãos. Meus pais, meus amados irmãos, olha, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, da minha mãe. Queridos, a minha mãe morou no Caxambi. O meu pai foi de colégio interno. Eles sentavam comigo e falavam, lá na Funabem, quem lembra ainda da Funabem, lá em Quintino. Meu pai foi interno dali, meus amados irmãos. E eles falaram o seguinte: olha, você nunca vá na cabeça de ninguém. Você tem pai, você tem mãe. As coisas que gravaram no meu coração, meus amados irmãos. E quando eles falaram, eu comecei a rir. E sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Hoje, eu não estou falando que eu alcancei o ápice da minha vida. Eu não estou falando isso, não. O ápice é onde Deus quer que a gente esteja. Mas uma coisa eu sei, eu passo no cemitério de Ricardo, eu vejo muitos dos meus amigos ali na cova enterrado, porque não ouviram os pais, não ouviram os bons conselhos, não ouviram aquilo que era de melhor para a vida. E quando eu passo ali, amados irmãos, dá uma dor no coração, porque muitos talentosos, com vida pela frente, e por ali ficaram, porque ouviram o conselho dos ímpios. Há muitas pessoas que falam assim: mas pastor Paulo, faço-lhe uma pergunta. Se eu for uma pessoa que serve a Jesus, eu nunca mais vou ter problema? O que vocês acham? Vamos lá, eu vou pedir aos irmãos que me ajudem nessa mensagem. É? Porque problema de todo lado. Porque a gente se posicionou. E a partir do momento que a gente se posiciona, a gente entende que nós estamos na contramão do mundo. A nossa mente é do Senhor. Tu pensa nisso. Com a tua mente no Senhor, aí você é chefe das licitações da Petrobras. Estou falando só. Eu fico pensando aí as coisas que devem passar, né? Ou então as coisas que devem, né? Ou então o pastor Agostinho, ótimo engenheiro, a gente está vendo aqui, está acontecendo na igreja, aí chega assim, pastor Agostinho como ministro das obras do Brasil. Uau! Aí todo mundo, uau! Não acha que vai vir um conselhinho lá do pastor Agostinho? Só din-din. Mas ó, a nossa mente é de quem? Do Senhor. Irmão, é por isso que eu não entendo. Eu estou falando aqui agora, por isso que às vezes eu não entendo quando o crente ele é deitão no trabalho. Ele está honrando o nome de quem? Está honrando o nome de quem? Ele tem o prazer nas coisas de Deus. Se ele tem prazer nas coisas de Deus, ele não vai roubar o patrão.
Eu vou tirar umas xerox aqui, 1000 folhas no trabalho. Patrão, eu comprei uma resma de papel, eu posso tirar umas xerox aqui? Amém ou não amém, irmãos? Amém. É o que se espera de cada um de nós. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos irmãos, olha que coisa tremenda. Você sabia que o Senhor, Ele te observa todos os dias? Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Quando a gente anda na justiça, o Senhor conhece o nosso caminho. Paulo vai na justiça. Eu falo, queridos irmãos, graças a Deus que a gente foi jovem, né? E adolescente. Tinha uma galera que ganhava o dinheiro para ir para... A gente estudava num bairro próximo e tinha uns colegas que gostavam de dar calote, irmão. Vocês sabem o que é dar calote? Sabe? Antigamente era na porta de trás, né? Aí o pessoal ficava ali, aí daqui a pouco, quando abria, saía e ficava com o dinheiro da passagem. Irmão, o pessoal comendo bem na hora do recreio. Eu passava assim, né? Aí todo mundo, vamos dar calote com a gente. Aí eu ficava assim, sabe o que eu pensava? De verdade, eu pensava na minha mãe. Eu pensava no meu pai. E depois eu pensava que eu estava levando o bom nome de Jesus. Jesus daria calote, mas ele falava para nós, dai a Deus o que é de Deus, o que é de César, dá para César. O que é dele, o que é de Deus é de Deus. E a gente vai caminhando, tocando a nossa vida. E queridos irmãos, quando nós olhamos isso, a gente fala que nós queremos ser felizes, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. É um caminho de morte anunciada. O caminho do ímpio, ele perecerá. Aquele que faz impiedade, aquele que muitas das vezes, queridos irmãos, ele trata e ele vê a impiedade em tudo aquilo que ele quer fazer, ou se dar bem, ou... É um caminho de morte anunciada. Eu estava fazendo uma leitura e falei assim, queridos, será que a gente, né, nós estávamos falando aqui agora sobre o fato daquele que entrega a sua vida a Deus, não passará por nada. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27, Mateus 7, de 24 a 27, fala sobre os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... Você onde está edificando a sua casa? Quem é a rocha? É Jesus. E, queridos irmãos, olha o que acontece nessa casa que foi edificada a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa não caiu. Pensa nisso você. Tu está plantado na rocha. Vem os rios. O rio pode ser um montão de coisa. Ai, agora deu ruim no tarifaço. Agora que eu não compro minha casa própria. Agora que eu não faço isso. Ai, não sei o que, vai aumentar. Ai, meu pai do céu. E o remédio que vai para as alturas. Tu está onde? Vieram os rios. Pode ser a enfermidade? Pode ser a enfermidade na nossa vida? Pode. Um diagnóstico ruim? Pode. Já falei com os irmãos, com 11 anos eu recebi o diagnóstico que eu não ia andar mais. Que ia ter que andar na cadeira de rodas. Aí bateu o rio lá em casa. Bateu, foi rio com vento, bateu com tudo lá em casa. Aí falou assim, e agora? Eu, parecido com o Pelé, mas nunca joguei igual o Pelé. E eu queria ser jogador de futebol. Ué, mas para ser jogador tinha que pelo menos andar. Eu poderia participar de esportes paralímpicos, mas não era isso que estava no meu coração. E como você vai falar com uma criança de 11 anos que o sonho dela morreu? Que acabou?
bate o rio. Mas a nossa casa estava na rocha, irmãos. Quando casa está na rocha, eu vou falar uma coisa, jamais, jamais, o crente ele é enganado pelo Senhor. A gente dobra o nosso joelho, Senhor, até, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, até no não, o Senhor nos conforta. Nós estávamos num momento de oração e jejum, amados irmãos, pela vida do meu pai, e teve uma hora que minha mãe se levantou e falou, meus filhos, o Senhor já falou no meu coração, Ele vai levar o papai de vocês. Vamos agradecer a Deus pela vida dele. E quando nós agradecemos pela vida dele, o Senhor o levou. Eu aprendi que no sim e no não, Deus continua sendo Deus na nossa vida, irmãos. Porque as coisas vêm na nossa casa também. Pensa sobre isso. Mas, queridos irmãos, uma coisa é certa. A casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não importa o tamanho da casa ou a beleza da casa. Casa que é construída na areia não vai à frente. Nessa noite nós estamos falando sobre felicidade. E nós chegamos a uma grande conclusão, que a felicidade está naquele que está com Deus. E eu não falo estar com Deus como alguém que dá aquela palavra, como é que tu gosta de Deus? Não, pô, Deus, show de bola. Há um meme que estão colocando aí, né? Que coloca assim, eu creio em Deus, e há uma multidão. Eu confio em Deus, e há muito poucas pessoas naqueles que de verdade entregam e confiam. Os rios podem estar batendo na tua casa, e talvez você não está suportando, porque talvez ainda exista uma casa que esteja na areia. Eu estava lendo, né, Salmo de número 73, ele fala para a gente que aquelas pessoas, né, totalmente orgulhosas, que não pensam em Deus e blasfemam do Altíssimo. E aí ele para pensar e fala o seguinte, gente, isso era enfermidade minha, sabe por quê? Porque eu consigo ver o fim deles. Quando você ver o fim de todo aquele que confia no dinheiro, quando esse dinheiro vai embora, tem gente que se joga, tem gente que se mata, tem gente que faz um montão de coisa. Porque a vida deles estava na areia e estava calcada em coisas tão pueris, tão volúveis. Mas quem está na rocha, está na rocha. E eu quero fazer um convite nesta noite a você fazer essa família daqueles que estão na rocha. Eu não sei como é que está a tua vida nesse momento. Mas o Senhor diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, o Senhor conhece o teu caminho. Não há nada que você tenha feito de justiça que Deus tenha falado, olha, eu não vejo isso. Talvez você diga, pastor, quantas vezes deixei de me alimentar para dar de comer à minha família? E eu choro sozinho. O Senhor conhece o teu caminho, meu querido. Mas Ele tem chamado você para caminhar na rocha, com Ele. A saúde pode ir embora, mas eu vou estar na rocha. Tudo pode ir embora. Eu fico pensando, irmãos, se você soubesse que ia ser decapitado daqui a 5 minutos, o que você falaria? Decapitado. Que visão linda de Paulo. Eu estou sendo entregue como sacrifício ao Senhor. Eu combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira.
E o que ele diz? Eu guardei a fé. O vento não bateu, o medo não vem, mas eu combati o bom combate. Terminei a carreira e a fé está guardadinha, Senhor. Então eu enfrento o que for contigo. Sem Ele a gente não consegue. O que vier, Senhor, eu estou contigo.